Meio-dia, boa tarde. Hora de ficarmos juntos a partir de agora. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias aqui. Você já sabe, do meio-dia a 1, aqui comigo. E quem não sabe ainda, você compartilha nas suas redes sociais e avisa o povo, tá bom? A gente hoje vai conversar com Ilana Casoy, que me visita, assim, 10 anos que eu não vejo essa criatura, tô com muita saudade dela. E também tô recebendo aqui o Zé Carlos, é um especialista em encontrar pessoas desaparecidas. Então, a partir de hoje a gente começa, eu retomo esse quadro que eu já fiz no passado, com grande sucesso. E o Zé Carlos daqui a pouco vai estar comigo. Inclusive o nosso telefone, o Celso coloca na tela daqui a pouquinho, né, Celso? Para as pessoas saberem qual é o nosso WhatsApp, para você que tem um parente, que não vê há muito tempo, que se perdeu, tá bom? Tá lá o nosso WhatsApp, ó. É por ele que a gente faz contato com você, você com a gente. Vamos começar falando de amor de mãe. Aliás, amor de mãe, quem explica? Ninguém explica, né? A gente sente. Esse garoto, gente, ele é o Vicente, ele tem 7 anos. Ele foi diagnosticado com uma doença rara, é uma paralisia cerebral. Isso foi ainda em 2013. E recentemente ele realizou o sonho de andar de skate. E até Tony Hawk se empolgou, porque o Tony, que é uma fera do skate, né, se empolgou com a história. O vídeo do João na pista foi publicado pela mãe nas redes sociais e ela afirmou que contou com o suporte de uma empresa que constrói equipamento e que permite que as pessoas com algum tipo de deficiência possam andar de skate. O vídeo virou um sucesso na internet e se você não tinha visto, eu estou te mostrando aqui. Esta é a mãe, então, que fabricou um skate em que ela comanda e leva o filho que tem essa paralisia cerebral, essa doença rara, mas ele não deixa de... Olha o sorriso, olha isso. Mais! Olha que lindo. 1, 2, 3. Vai mais, mãe. Coisa linda. E agora nós vamos pra Olha isso, gente. segunda. E agora. Não se explica. Amor de mãe não tem explicação. A gente sente quem tem mãe, quem já teve, como eu, ou a gente observa em atos como esse. Mas a mamãe faz qualquer coisa por um filho. Qualquer coisa. Olha, admirável, mãe. Lindo. Que mensagem de amor. E como é possível, né? Você, através de um gesto desse, fazer uma criança se sentir tão feliz. O sonho dele era andar de skate. Não tinha como. Então a mãe deu um jeito. Agora eu vou mostrar para você a construção de um prédio na Vila Caiçara. O grande problema das obras, né? O grande problema continua. Lá em Praia Grande, no litoral de São Paulo. Bom, o que aconteceu? Os moradores foram obrigados, os moradores do edifício vizinho, foram obrigados a evacuar o prédio após ser constatado. Olha as rachaduras que o Druzili sempre fala aqui no programa, sempre. Os moradores continuam sem previsão de solução, tá? Em junho deste ano agora, uma obra que pretende levantar um novo prédio começou no terreno do lado do edifício Nova Jersey, com o aval da prefeitura, tudo certo. Alguns meses depois, rachaduras então começaram a aparecer no teto e também nas paredes. Hoje o edifício Nova Jersey se apoia em, olha isso, gente, em dezenas de vigas de sustentação paralela e os moradores ainda não têm previsão de quando o problema será resolvido. A empresa responsável pela obra disse que houve a contratação de uma empresa especializada para a realização do laudo de reforço estrutural. A construtora pediu ainda a compreensão dos moradores, visto que a análise de reparos a serem feitos no edifício e suas unidades autônomas não dependem exclusivamente dela. Agora, como é que você fica morando num lugar desses? Olha, tá vendo a rachadura na calçada? Olha isso. Que segurança você tem? Nenhuma. E aí a gente não pode esquecer, recentemente, do que aconteceu lá em Fortaleza, né? A violência continua? Continua. Câmeras de segurança mostram, e eu vou te mostrar agora, câmeras do ônibus, tá, gente? Mostram o motorista baleado durante um assalto. Foi ontem. Eles flagraram a ação dos assaltantes. O caso ocorreu no Sol Nascente, que fica no Distrito Federal, bem no início das imagens, inclusive. É possível ver o momento em que o funcionário é atingido. Ninguém mais tem sossego. O
Motorista de ônibus, de aplicativo, taxista, motoristas em geral, ninguém tem mais sossego. A gravação mostra a dupla chegando, vejam vocês, entram no ônibus, alguns segundos depois ele segura a arma e atira no motorista. Após os disparos, o suspeito se aproxima da vítima, diz algo e a dupla rende o cobrador, pega o dinheiro e vai embora. O SAMU veio, ele foi levado para o Hospital Regional de Ceilândia em estado grave. Mais um caso. E aí, quem vai pegar esses bandidos? Talvez nunca, ninguém. E eles vão continuar essa bandidagem, né? A polícia prendeu nesta terça-feira, no centro da cidade de São Paulo, 4 integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes em desempregados. Presta atenção, que o número de desempregados só aumenta. Segundo informações da Polícia Civil, os criminosos ofereciam falsas oportunidades de trabalho e diziam aos interessados que para começar a trabalhar era preciso pagar uma taxa para os custos e que o desempregado iria fazer um curso. Essas aulas chegavam a custar R$ 450. Ainda segundo a polícia, para garantir que os candidatos pagassem o valor, a carteira de trabalho ficava retida. Olha o absurdo. Os policiais encontraram papéis que mostravam movimentações financeiras diárias que chegavam, Marcos, presta atenção, a R$ 15 mil. E eles também descobriram que a quadrilha mudava de endereço. Quando algum candidato descobriu o golpe, eles mudavam de endereço. Os presos devem responder por estelionato e associação criminosa. Daqui a pouco estão na rua praticando mais golpe, porque parece que o estelionatário, aliás, esse meio do crime, né? Parece que é meio uma coisa de vício, né? Estelionatório é viciante. Tá aí, ó. As pessoas iam lá, faziam um curso de araque e perdiam dinheiro. Vamos falar de uma americana que registrou um momento emocionante em que viu o filho andando pela primeira vez. Ele foi, olha isso, gente, ele foi submetido a uma cirurgia no crânio com 1 ano e 9 meses. Ele nasceu com essa má formação. Sabe quando fecha, porque a gente tem uma abertura no crânio, né, quando nasce, que chama de moleira, né, bem molinho ali. Fechou antes do tempo. E aí ele teve esse tipo de problema. Portanto, mães de crianças recém-nascidas, sempre muita atenção para esse tipo de problema, tá? Então é possível ouvir no vídeo a mãe que diz assim: vem até a mim, estou esperando por você, você está indo tão bem, boa garoto. Coisa linda. Daddy, look at him. Watch behind you. I'm right here, honey. Você percebe como ele está com a cabeça inchada, né? Mas acabou de passar pela cirurgia. Amor de mãe de novo. É 4 dias depois da cirurgia esse vídeo. Amor de mãe outra vez. Vamos falar agora dos deputados estaduais aqui de São Paulo que aprovaram um projeto de lei que já está dando o que falar. Tem gente que está dizendo que isso não poderia, outros dizendo que bom. Então, o que acontece? Vai beneficiar os motoristas que não tenham infrações de trânsito com descontos no IPVA. O projeto prevê assim: um desconto de 5% para cada ano sem multa, limitando até 15%. A proposta tem o intuito de estimular os bons motoristas que se esforçarem diariamente para cumprir as leis. Eu nem vou falar o que eu tenho vontade, tá? A lei vai ajudar a reduzir, naturalmente, o número de acidentes e trará uma significativa economia aos cofres públicos em médio e longo prazo, já que o Estado terá de gastar menos com vítimas de acidente. O projeto agora vai para a sanção do governador Dória e vamos ver se ele vai aprovar ou não. Eu me pego pensando no seguinte: eu tenho de te beneficiar para que você não cometa uma infração. Eu tenho que mexer no seu bolso, dinheiro, para que você não cumpra a lei. No Brasil as coisas são assim. E isso me entristece muito. Porque eu devo respeitar a sinalização de trânsito
Eu devo estar com o meu carro em dia, com cinto de segurança, cuidar da manutenção do meu carro para não parar. Tem gente que esqueci de colocar a gasolina, dá licença, né, gente? Isso dá infração também, isso é infração, isso dá multa. A gente precisa ser um pouquinho mais responsável com tudo, não é mesmo? O número de acidentes é uma coisa absurda. O número de pessoas mortas, atropeladas, ciclistas, pessoas de todas as idades, é uma barbaridade. Mas é isso, a gente precisa pagar para que você não cometa uma infração. Pode ser que a lei ajude a diminuir? Pode, mexe no bolso, né? Agora, o bom seria se não precisasse fazer isso, né? Quando a gente fala de violência, aliás, outro dia a gente fez uma pauta longa de violência contra a mulher e eu dizia assim, todos os dias nós temos esse tipo de relato. E é verdade, nessas últimas semanas, todos os dias nós temos barbaridades contra as mulheres. E a gente sempre estimula você a procurar uma delegacia sim, a denunciar, a não deixar esse covarde, esse monstro levantar a mão para você. É difícil, muitas mulheres naquele dia choraram no meu WhatsApp, mandando recados e dizendo, eu estou vivendo isso e não sei o que fazer. E a gente diz, saia de casa, comece uma nova vida, busque ajuda. Não é possível viver levando tapa na cara a vida inteira, como tantas que podem também estar me vendo nesse momento. A gente teve mais um caso que eu vou relatar agora. Essa mulher tem 30 anos, a identidade dela foi preservada. Ela teve as pernas e os braços amarrados com peças de roupa pelo marido, o tal do Paulo Henrique de Souza Andrade, de 31 anos. Isso na casa onde viviam. Onde aconteceu isso? Em Pedreira, no sul de São Paulo. Depois de uma discussão, ele fez tudo o que fez, gravou a cena, enviou para os familiares dela. Bom, o que aconteceu? Eles se separaram e ele, não aceitando, resolveu fazer essa barbaridade. Em depoimento à Polícia Civil, a vítima afirmou que depois da discussão, ela começou a ser agredida com tapas e socos. Você sabe quanto tempo durou essa tortura toda? 2 horas. 2 horas. A polícia prendeu esse marginal, né? Agora, sim, medida protetiva e tudo mais, né? E quando ele sair daí, o que vai acontecer? Tem mais um caso, uma mulher foi morta. Essa foi morta a tiros no início da tarde de terça-feira em Pinhão, lá na região central do Paraná. A vítima é Franciele Aparecida Tavares, você vê 33 anos, jovens. Era professora, olha que linda, na rede municipal de ensino. O homem atirou 2 vezes contra a ex-mulher, fugiu por uma estrada rural. O ex-marido da vítima tem 48 anos, é o principal suspeito. Segundo a polícia militar, ele se entregou à escola municipal. A escola municipal onde a professora trabalhava informou que as aulas foram suspensas por 2 dias. E a polícia investiga o caso. O que a gente faz? Não sei. Eu estou recebendo uma querida amiga que já faz 10 anos que não vejo e faz 20 que conheço. Pelo menos. Querida Ilana Casoy. Boa tarde. Que bom estar aqui. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Pelo convite, Tava com amei. muita saudade e difícil encontrar você, difícil ter a Ilana aqui com a gente. Muito difícil, porque é uma mulher muito ocupada, escreve. Nossa, o que é isso, Ilana? Essas são você tem os antigos edição. Agora é tudo nova edição. Arquivo Serial Killer, estão os 2 juntos. Por que Louco essa Cruel. capa? E a Dark Side, a editora, né? Eles são maravilhosos. Gente, que Eles juntaram incrível. o Louco Cruel e o Made in Brasil nessa edição. São os brasileiros e os internacionais. E fizeram também uma nova edição com os arquivos, os meus arquivos, né? De casos de família, que é o caso Nardoni e o Richthofen. O caso Nardoni e Richthofen estão aqui. Isso. Os Quantas casos de páginas? família. Um monte. Nossa. Eu não conto, porque senão eu não escrevo. E esse aí, quero ver esse. Esse é a ficção. Esse é o Bom Dia Verônica, que está falando das mulheres, né? Esse livro, ele trata de 3 mulheres. Uma que sofre um Boa Noite Cinderela, com um cara que ela conhece na internet, um golpe comum hoje. Que, aliás, tá mega comum. Então, tem aí a história dela. Uma que é a esposa de um serial killer. E aí você entende uma dinâmica que vai escalando nessa relação dela com o marido. E a nossa protagonista, que é a Verônica, que é uma escrivã de polícia,
que tem uma vida muito pacata e vive na invisibilidade, apesar de sempre ajudar a resolver os casos. Na linguagem da Delegacia de Homicídios aqui de São Paulo tem um nome, né? Escritira. Escritira. Que são as escrivãs e escrivãs que são tiras, na verdade, sabem raciocinar, são bons de investigação, mas ficam no anonimato. Né? Ilana, esses aqui eu não conhecia, eu tenho os E outros essa é a livros da ficção. eleição. Deve ser bom. Você, pegando esse gancho das mulheres que eu acabei de relatar aqui, é todo dia. O que está acontecendo, Ilana? Porque a Ilana é uma especialista, ela já trabalha com a polícia ainda, né? Eventualmente sim, quando Né, tem algum caso para... na elucidação que eu possa de caso. No ajudar. caso Nardoni e Richthofen, você esteve ali. Então, no caso Richthofen, junto. eu estava fazendo um estágio na perícia informal, que foi super generosa comigo, me deixou... Mas já eram 10 meses de estágio, quando aconteceu o caso. E aí você... Então, eu acompanhei Então lá é de uma pessoa que dentro. entende realmente do assunto. E eu gostaria de saber a tua opinião. O que a gente faz? Porque todo santo dia... Você viu o que esse monstro fez com essa mulher? 2 horas de tortura? 2 minutos já era um absurdo, né? Agora, eu estava ouvindo a sua matéria e estava pensando, porque existem coisas para... A gente não consegue evitar a maldade humana. Ela existe desde que o mundo foi criado. Mas, por exemplo, eu estava conversando outro dia com uma moça que trabalha nesses lugares de monitoramento de tornozeleira eletrônica e tal. Então, você falou, o que vai acontecer quando o cara sair? Depende. Se o juiz colocar nele uma tornozeleira e a mulher dele, com uma ordem protetiva, tiver uma espécie de alarme que se carrega hoje, que é alta tecnologia, quando o monitoramento eletrônico assiste essa mulher, assiste a marcação, a localização desse agressor, chegar a X metros da mulher, não só ligam para ele, que estão vendo que ele está se aproximando, como ligam para ela. Você está em risco. Avisando-a. Então, isso a gente tem que colocar dinheiro, desenvolver inteligência, para isso estar no Brasil inteiro. Já existe no Brasil, mas em pouca quantidade. Tem muito mais mulher usando medida protetiva do que agressor com tornozeleira e alarme para a esposa. Mas é uma coisa que pode O agressor ajudar. hoje não usa tornozeleira, né? Alguns usam, né? Depende do juiz. Agora, essa né? coisa do alarme é uma boa, hein? É, porque avisa a mulher, ó, corre. Ele tá a 100 corre, metros ele tá da a tua 200 casa. metros, ele tá a 1 quilômetro, aí dependendo do que Porque se quantos definir. que estão sob medida protetiva, tu sabe, e que dizem, eu vou sair de lá da cadeia, até ficam preso, e depois eu volto e te mato. E voltam e matam mesmo, Ilana. É incrível, né? Caso avisado, né? Me diga uma coisa, tudo bem, não vamos falar da mente humana. A maldade existe desde que o mundo é mundo. Não sei se você pode me responder. O sujeito nasce mal? Ele é fruto desse meio que ele foi educado, de pai, mãe, tá no DNA. Da onde que vem essa Eu acho que é um crueldade? tripé. Eu acho que é um tripé. Eu acho que você tem o bio, né? O psico e o sócio. Esses três fatores vão ser a base do que você vai resultar na vida, né? Seja bom ou seja mal. Não dá para você ficar só no biológico, porque alguns problemas que são comuns em serial killers, por exemplo, problemas de ordem biológica, de ordem cerebral, outras pessoas também têm e canalizam isso para uma coisa boa, dependendo do psicológico e do social dela. Então, isso tem uma inter-relação. Você não consegue achar uma causa. Seria incrível, né? Todo mundo quer, não, eu vou achar uma causa, porque aí eu elimino a causa. Não tem uma, tem um monte. Acho que tem a questão da resiliência, que eu acho hoje um estudo importantíssimo. Cada ser humano é feito de um material, como uma mola. Dependendo do material que ela é feita, quando ela é esticada, ela volta sem deformar ou volta deformada. Então, Porque esses homens, eles sempre têm uma desculpa. não, desculpa é uma coisa e fatores que ajudaram nessa dinâmica desse caminho é outra coisa. Não acho que nada disso é desculpa, mas acho que a gente tem que entender o que aconteceu naquelas vidas para prevenção. Uma grande prevenção é a educação. Outra grande prevenção é a inclusão. Né? Então, você tem várias coisas que você pode mexer, tanto na área social, como na área psico do indivíduo. Crianças que sofrem bullying na escola, crianças que são por demais retraídas, que têm sinais de estar sendo abusadas. A parte de educação tem que estar atenta para poder socorrer quando ainda dá tempo. Quando dá tempo.
As pessoas estão perguntando aqui o seguinte, como é que eu... É Lenise, bom dia, boa tarde, Lenise, para você. Oi, Helenise. Como que eu reconheço atitudes psicopatas? Ninguém reconhece. Né? Se Ninguém? fosse assim, claro que não. Se todo psicopata tivesse a cara do Fred Krueger, o mundo estava salvo. Claro que não. Né? E tem graus de psicopatia, gente. É assim, não é psicopata ou é psicopata. São graus. Alguns graus são muito benéficos para a gente. Uma pessoa com excesso de empatia, que se emociona, que se perturba demais com qualquer cena da vida, você não quer uma pessoa assim para te atender na emergência de um hospital quando você está baleado, quer? Não. Você quer uma pessoa que tenha controle, que seja mais fria. Se você está num prédio pegando fogo, você quer um bombeiro que tenha uma certa frieza. Quando você precisa de um bope subindo o morro. São graus, mas não é que... Hoje está muito banal. É psicopata ou não é? O mundo não é binário, em nada. Entre o sim e o não tem uma zona enorme de não sei. A Cleusa, ela está dizendo o seguinte, tenho muita preocupação com meu filho, ele tem 15 anos e ele gosta muito de filmes violentos, de coisas violentas. Quanto mais sangue, mais violento for, mais prazer ele tem. Uau! Cleusa, eu estaria presa e morta, né? Se você fosse minha mãe. Não, assim, só é preocupante se ele for violento, se ele praticar violência. Eu nunca vi a arte, seja ela qual for, conduzir uma pessoa para o crime ou para a violência. É claro que a gente tem discussões, que muita violência pode banalizar a violência para aquela pessoa, mas com uma mãe... Mas isso não quer dizer que ele vai ser... Claro que não, porque se a arte levar para o crime, a gente está... Como é que eu faço? Imagina, com mais violência do que eu assisto e lido todos os dias. É verdade. E muito pelo contrário. Você não se cansa, não? Canso, choro. Chora. Mas aí eu acho que quem consegue tem que fazer. Muita gente fala, como você consegue? Não sei, mas se eu consigo... Bom, você nasceu para isso. Tem uma pergunta aqui que é o seguinte, não sei se tu consegue responder. Por que nos Estados Unidos tem tanto psicopata? O que é psicopata? Pede para a pessoa me definir, porque eu acabei de dizer. Isso gente, psicopatia é um diagnóstico psiquiátrico. Comportamento criminoso está em outra gaveta, vamos separar. Né? Se você me perguntar por que lá tem muito serial killer, eu vou te responder... Não tem mais, é que você tem uma polícia muito especializada em conectar casos e identificar quando um indivíduo desse está em ação. É diferente. Olha só, tem um seguidor seu aqui, não falo o nome, mas não importa, é seu fã. Opa! Ele pede o seguinte, que você falasse sobre a sua formação. Ele é jornalista e diz que gostaria muito de seguir o seu caminho. Opa! Olha! É bom. É bom? Adoro. Fala pra ele, então. Eu não tenho o nome dele. Não, seja quem for. Péricles. No final ele colocou o nome. Então, Péricles, vamos lá. Eu acho que o caminho é a ousadia. Eu sou uma autodidata. No Brasil não tem o que eu faço. Você é única, né, Ilana? Espero que não. Eu espero que mais gente que goste desse assunto tenha percebido que não dá para esperar a formalização chegar no que você gosta, você tem que ir lá buscar e formalizar de alguma maneira. Eu sou formada em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, trabalhei 20 anos em administração de empresas. E aí? Gostava de escrever, tive uma chance de roteiros institucionais, segui meu caminho. E comecei a me interessar e a bater em portas. Eu bati na porta da perícia, eu bati na academia de polícia. Eu fui entendendo como funcionava que você no Brasil. também nasceu com o dom, né? Não sei, mas a gente não sabe disso até exercer, né? Às vezes. A gente tem que buscar. Meus cadernos. Eles puseram minhas anotações do júri. Isso aqui é o julgamento dos Nardoni. Esse é da Richthofen. Da Richthofen. E no fim tem os dos Nardoni. Nardoni eu acompanhei pelo Francisco Sembranelli, que era o promotor. Também generosamente me deixou acompanhar o caso e colaborei Ilana, com o que pude. Tem quem defenda os Nardoni? Sempre tem quem defenda. É que no caso, eu adoro prova, né? Prova científica para mim é a única coisa que manda. E não... Eles estavam no local do crime, na hora do crime, falando num telefone fixo, né? Tá lá registrado. E se eles não encontraram o assassino, não tem muito. Você não tira eles do local do crime na hora do crime. Fora todas as outras centenas de provas forenses,
cabíveis, né? É um quebra-cabeça, né? Que você vai É um juntando, quebra-cabeça. Você vai E tem ajudando uma a polícia a... E tem uma foto no processo que me ajudou muito a me convencer se eles eram... Porque eu também tinha dúvidas no começo. Porque o Alexandre sempre fala que ele subiu com a Isabela e colocou ela na cama. Isso. E desceu. E aí tem uma foto Você do consegue achar quarto essa foto dela, aqui? pela perícia. Você consegue achar Não pra sei. mostrar pra gente? E essa, não sei se ela está aqui. E essa foto, o que ela mostra? Ela mostra uma cama completamente arrumada, com brinquedos em cima, arrumados, com o desenho da Isabela no meio da A gente cama, tá no papel sulfite. Relembrando aí também. Aí eu te pergunto, em que lugar da cama ele pôs? Ou Se a cama tava teria toda... o assassino arrumado tudo isso antes de sair? Não. Então, Ô, eu vou Ilana, ver se eu aí acho. tem muita... Gente, o que tem de pergunta, Ilana? A Júlia tá dizendo o seguinte. Ilana, não seria legal dar um curso voltado para as mulheres, defesa pessoal, legalização para andar armada? Gente, que você acho pensa tudo disso? isso válido, mas eu sou da parte mais da prevenção do que do remendo. Eu não me conformo que a gente tenha que fazer curso de defesa pessoal para andar na rua. Né? Eu acho que a gente tem que lutar por condições melhores. Por exemplo, uma coisa que é barata e que diminui muito a criminalidade é a iluminação. Por que a gente tem lugares tão... É tão barato, tão simples, não requer prática nem habilidade, requer luz. Você ilumina, tem menos assalto no carro, naquela rua. Sim. Tem menos Mas violência. aí é uma coisa são realmente... coisas a se pensar. Achou a foto dos Nardoni? Não achei. Foto da cama. Não tô achando. Aliás, outro dia estava zapeando, enfim, e aí tem um documentário, né, sobre... Falando em documentário, você também está atuando em documentário, em filme. E o que vem por aí? É sobre Vem muita Nardoni coisa. e também sobre Richthofen? Não, sobre o Richthofen, o caso Richthofen, vem dois filmes. Foi dividido em dois. A menina que matou os pais e o menino que matou meus pais. É a versão da Suzane, e o outro a versão do Daniel Cravinhos. Como que aconteceu tudo isso? É a história deles. Você chegou a estar com ela? Eu estive com ela sempre no mesmo... Eu acompanhei a perícia, portanto, na reprodução simulada eu era a única civil que estava lá autorizada, para quem perguntar, autorizada, tá, gente, pela corregedoria, fazendo minha pesquisa. Então, eu ouvi e, respeitosamente, quando eu tive pergunta, pedi para os peritos que as fizesse, para não interferir de nenhuma forma. E acompanhei com o Roberto Tardelli o caso, que era o promotor, e o juiz também, eu fui convidada dele, o juiz Anderson, sentei no plenário para assistir o júri, assisti mesmo de cima, ali inteirada, e ouvi todos os depoimentos. Mas você com ela, não? Não, porque eu não tenho interesse. Não tem, sabe não por quê? O que ela vai me dizer? Como você traça essa personalidade? Com todo o teu conhecimento. Cara, eu não traço. Eu gostei muito de fazer esses filmes. Porque eles contam antes do crime. Eles contam que caminho foi esse, que duas pessoas que talvez nunca matassem, juntos se tornaram letais. Tem isso? Tem. No mundo do crime? Tem. Eu e você separadas, Nada. não oferecemos risco. Não. Se mas a gente poderemos se nos juntar. Dependendo da dinâmica, dependendo do que acontecer, as coisas podem É isso que acabar mãe assim. fala? Que o meu filho estava em má companhia? Também. Porque em grupo é mais fácil de você diminuir a gravidade das coisas. Né? Quando você está num grupo que chama de farra, filmar uma menina, abusar dessa moça, ou bullying, né? Em grupo, um fala para o outro, não, isso aqui tudo bem, isso aqui é uma brincadeira, um acredita no outro, fica mais fácil de levar. Sozinho já é diferente. Então, você tende a banalizar mais quando você está acompanhado. Um é referência do outro. Se dois pensam que é pouco... Tem muita mãe desesperada aqui. As mães. Mas eu acho que as mães têm que aprender a procurar ajuda especializada. Então é isso que eu quero que você, eu acho que o por Estado favor, me fale agora para essas mães. Tem muita mãe aqui louca. Então, eu acho que tem serviços importantes, mesmo do Estado, de psicologia, de orientação, entendeu? Adolescentes são rebeldes, precisam dessa rebeldia para achar um equilíbrio na vida adulta. Como que era Suzane von Richthofen? Perfeita. Na adolescência? Perfeita. Perfeita. Ela sofria, na minha observação, o que eu chamo de abuso de exigência. É quando você força seu filho a ser perfeito. E uma hora sai pela fresta. Sempre se falou, né, da questão dos pais muito rígidos, né? Muito rígidos e com a expectativa muito alta.
Não estou desculpando, hein? Antes que alguém me acuse, gente. Isso é uma questão de análise, não é de achar desculpas. Nada vai diminuir a tragédia desse crime, o ato cruel que essa menina cometeu, né? Nada modifica isso. Mas ela era uma moça que, por exemplo, os pais não queriam que ela entrasse na PUC, era ruim, só na São Francisco de Direito era aceitável. 9,5 era uma nota impensável. 9,5 então, ela era tinha que tirar impensável. 10. Agora, eu não vou te dizer que ela sofria abuso físico por causa disso, mas é uma pressão num jovem que é importante e, obviamente, quando ela conhece o Daniel, a família Cravinhos, muito calorosa, muito mais liberal, né? Ela se encanta também. E aí esconde. É por isso que eu te falo da dinâmica. É o que começa a acontecer ali. Como é que ela se apaixona também pelo Daniel. Sozinha ela não teria, de repente, Não sei, matado. não sei. Não dá pra Nada responder, me indica. lógico. Não dá, não Mas sei. ela teve esse reforço dessa família que você falou. Porque se de um lado Não, ela e tinha esse contraponto. uma exigência né? de pai, Mas ela de tinha mãe. uma exigência que talvez... Será que ela percebia? Ou ela vai perceber só É no difícil, contraponto? né? É difícil, é muito... As pessoas gostam de respostas prontas e muito rápidas. Exato. Eu não tenho. Eu gosto da análise, eu gosto de olhar o pequeno, a pedrinha no meio do caminho. Não são pedra grande, todo mundo enxerga. Você é criminóloga, é Sou. assim que eu falo? É assim. Minha querida Bonito, amiga, né? escritora maravilhosa, criminóloga, Bonita, é. Ilana Casoy, que está aí lançando já esses documentários. Posso chamar de documentário? Pode. Não, esse da Richthofen Richthofen é ficção. é ficção, Baseado, né? nos fatos reais. O Bom Dia, Verônica é o meu novo livro com o Ficção. Rafael Montes, que é ficção total. E foi o primeiro serial killer que eu construí aí na ficção. Vamos ver se o povo gosta. Que mostra tudo como ele age, o perfil dele. E eu tenho um outro, aí sim, documentário, que são Em Nome da Justiça, que são casos de pessoas... Quantos casos você vai relatar nesse? Na primeira temporada tem 13 episódios. 13 episódios. E eu estamos para uma segunda abrindo mais estados e peço para o Brasil todo, numa terceira vai entrar o Brasil todo, quem souber de pessoas injustiçadas, não é gente, injustiçadas, depois passa por um filtro, tem que ter o processo. Claro. É sério, você sabe que eu não brinco em serviço. Não. Mas eu estou um pouco cansada de falar só do mal. Eu quero falar do falar também injustiçado do bem. Falar aqui com a Ilana Casoy, criminóloga. Quando você fala que você quer também falar das coisas boas... Não é das coisas boas, porque são casos horríveis também. Mas as pessoas eram Tá, boas então e foram pergunta, confundidas. o bandido, o que mata, o que estupra, o que violenta, o serial killer, enfim, todos têm um lado bom. Não, isso qualquer ser humano tem, gente. Eu sei que é difícil de acreditar, mas ninguém é só uma coisa, né? Mas algo pesa mais, talvez. Mas todos têm. Às vezes eu mesmo comigo, eu tô conversando com um indivíduo que eu sei, por exemplo, a minha entrevista com o Chico Picadinho, que está no Made in Brasil. O Francisco é um cara super culto, que fala coisas que eu de leituras que ele fez, análises que são importantes. O cara leu Dostoiévski, discutiu comigo literatura russa, amava a mãe dele mais que tudo, conta piada engraçada, e eu me vejo ele mexendo as mãos. Eu me lembro que eu pensava, gente, mas ele matou e picou 2 pessoas, né? Como é que eu posso enxergar Que ano foi isso? Porque você sabe tudo dessa área, não sei nada. Acho que a primeira foi em 66, se não me engano. É, bastante tempo. Aí ele ficou na cadeia, foi solto. Aí em 76 ele repete isso. E aí também é um caso que merece discussão. Porque esse é um homem que acabou a pena dele, que ele foi condenado, acabou em 98. 21 anos atrás ele devia estar solto. E não está. Isso. Por uma brecha na lei para mantê-lo preso. Você acredita que se ele saísse, ele poderia repetir? Não dá para saber isso. A gente não tem... Eu adoraria... Não, acho que não adoraria, não. A vida, ela é tão dinâmica, as encruzilhadas são muito dinâmicas. Se você sai agora, se você sai daqui a pouco, quanto ele aprendeu, quanto ele refletiu. Hoje, o que eu posso te dizer, porque eu conversei com ele, é que ele tem uma reflexão enorme, imensa e longeva sobre os crimes dele. Ele mesmo não entende, ele mesmo se pergunta, isso garante? Claro que não, eu não tenho garantia, você não tem garantia. Eu duvido das pessoas que falam, eu nunca mataria. Eu te digo que depende.
né? Não sei, se eu tiver com um filho meu, com um neto meu, não sei o que eu sou capaz para proteger. É, minha gente, já ouvi isso sim. Se fizer com um filho meu, eu faço picadinho. Né? Eu já ouvi isso. Então é muito difícil realmente a gente dizer não faria, né? Agora eu quero mudar de assunto. Você falou do Chico Picadinho, que é um caso antigo, tem o Maníaco do Parque também, eu lembro que na época, né, Esse que eu não quis aconteceu. falar com ele. Você não quis falar com ele? Não, ele queria cobrar. Ele casou na cadeia, né? Então, e a mulher dele Ele queria cobrar. Você acha que eu ia pagar? Não, para aí, volta tudo. Ah, mas faz Você tempo. queria falar com ele? Não, eu queria entrevistar, mas para mim Sim. ele não é melhor nem pior do que nenhum. Sim. É uma pesquisa científica. Mas cobrando assim não vai, né? Você lembra quanto? Ah, era R$3.000. Faz bem uns 15 anos, sei lá. É, ele casou, né? Casou, mas era a mulher dele que fazia Que o trâmite. administrava. Aí Qual não- outro caso que você vai Não, o relatar que eu pra queria gente? falar, eu vou aproveitar que você é uma que sempre levantou essa bandeira de proteção da criança, das crianças desaparecidas. Fazendo esse documentário, em nome da justiça, tem um caso de uma família de ciganos, família Petrovic. Eles foram presos, ficaram 5 anos Eu presos, lembro acusados disso. de matar uma menina chamada Giovana, no interior do Paraná. Veja só, eles foram absolvidos, tá? O vizinho da Giovana, que não era cigano, e foi suspeito do crime pelo pai da Giovana, porque o pai da Giovana encontrou esse homem com sangue na calça, falou com a delegada e foi liberado. Ele foi suspeito logo depois, 2 anos depois, no caso da Raquel Genofre, no Paraná também, a menina que foi encontrada na rodoviária dentro de uma mala. Que agora o assassino foi Agora, identificado em Sorocaba, né? Não, em setembro ele foi identificado agora. Agora, Notícia sim, recente. mês passado. E aí não era esse vizinho, esse Martoni, era outro indivíduo, Carlos Eduardo. Mas os crimes das duas eram muito parecidos. E aí tem mais um crime semelhante de 2012, em Sarandi, no interior do Paraná. Aliás, o Paraná tá pródigo nessas histórias, viu, meu Paraná? Esse foram só. Esse foram 2. Ai, meu Deus do céu. A Beatriz Pacheco, também de uma forma muito parecida. Então, eu queria pedir aqui, usar a tua voz. Eu acho que é a hora da polícia sentar. Essa equipe maravilhosa que prendeu o Carlos Eduardo dos Santos, que identificou, foi um trabalho de muitos anos, né? Mais de uma década. E eles não desistiram. Foi lindo. Eu tava lendo o relato. Eles não desistiram, né? né? A Você deve polícia ter não desistiu. lido o Nossa, relato que dos incrível. policiais que estavam no caso, né? Vamos falar da garota que foi encontrada na mala, lá na rodoviária. A Raquel Genofre. Genofre. Raquel Genofre. E descobriram finalmente que o assassino estava numa cadeia aqui do estado de São Paulo. 11 anos depois. Né? Tem que Choraram, procurar, gente. Tem que saber quem é. emocionados, Claro, mas né? olha, gente firme, né? Gente que não desistiu. Uma equipe que foi lá, pegou um caso frio, foi lá e identificou. Então, agora, essa equipe que parece que tem uma inteligência bem especial bem e são especial. gente aguerrida, eu queria pedir se a gente pode pensar em separar joio do trigo. O que é isso? Pegar todos os casos de crianças mortas nesse período antes do Carlos Eduardo estar na cadeia. Certo. Esse Martônio está foragido, a gente não sabe onde ele está. E começar a separar por autoria. Esses são de uma autoria só, esses são de outra autoria ou são da mesma autoria. Vamos esperar que a polícia faça realmente Para você prender, isso. porque realmente, será que não aconteceu nenhum crime mais desse tipo? Em 2012, esse Carlos Eduardo já estava preso. Tem material de DNA que eles já estão verificando. Importante, porque né? tem um banco de DNA da polícia, né? É. Vou receber aqui minha linda Adorei. hoje. Vou ficar esperando os documentários, os filmes, porque... E continue a sua luta, isso que você acabou de falar, né? Da polícia científica, dos exames de DNA, quanto assassino que está por aí, né? E que gente como o Péricles, por favor, venha, estude, corre atrás. Não é o estudo formal? Não, não é. Mas quem pode, tem que se atirar mesmo e tem que fazer. Agora, tem gente que realmente é talhada, como ela, né? Como você. Mas eu acho que isso a gente se talha também. Você ajuda É que você e é gosta, ajudado. tem que gostar. Porque para Não, lidar tem com o que que você gostar do lida, que faz você tem e- que ter uma estrutura emocional, Mas Ilana. mas tem que cuidar. Ela não vem pronta. Você tem que construir essa estrutura, alicerçar. Você tem que ter uma vida boa, você tem que ter uma família linda para quem voltar. É difícil? Então você também se estrutura
para você poder, senão a vida é só tristeza. Como é que as pessoas falam com você? Porque as pessoas estão desesperadas para falar com você aqui. Bom, eu tenho uma página no Facebook chamada Crimes S.A. Crimes S.A. E aí as pessoas podem escrever por lá e eu recebo, viu, gente? Sou eu lá do outro lado Tá. da mesa. Instagram é Tem arroba... Mas pelo Instagram é difícil, já aviso os navegantes. Mensagens inbox no meu Face pessoal e no Instagram, não dou, é difícil, eu não Não dá consigo. conta, não dá Agora, pela Crimes S.A. é diferente, porque aí tem uma equipe que me ajuda, a gente filtra. Pode demorar um pouquinho, ninguém fica sem resposta. Ai, que bom isso. É legal, entendeu? Ou a gente orienta ou encaminha, ou responde o famoso não sei, porque às vezes não sei Então também. é www... É no Facebook, Crimes Ah, S.A. não, é no Face. É, Crimes S.A. Crimes S.A. Crimes Só isso. S/A, só isso. Vai me Pronto. achar lá e daí por lá realmente... E esses livros estão nas livrarias do Não, Brasil. nas livrarias, no site da Darkside Books. Quem mostra aqui o livro, por favor? Que eu tenho 3 livros para mostrar aqui para vocês. Vamos botar eles juntinhos assim. Vamos lá, vamos fazer assim. Ilana, vamos fazer assim. lá. Vem cá. Vamos lá. Ali, pequenininho. garota! Aí. A gente começa a ler os livros da Ilana, a gente não quer parar, viu? Eu não sei, acho que a gente tem um pouco... Eu tenho certeza que eu tenho um pouco de detetive. Jornalista... Acho que todo mundo tem de Jornalista jornalista, é um de pouco detetive. detetive. Eu acho que a gente Todo tem mundo tem. uma curiosidade, Tem. uma investigação. E uma vontade de mudar o mundo, de fazer Com certeza, melhor. fazer um Então, mundo Isso melhor. que move. Que Uma bom vida que a que- gente salva. Ah, Tá uma bom, vida tá que bom, vocês... não tá? Bom, pelo menos você está fazendo a sua parte e sempre quando eu converso com você, eu fico mais fortalecida para ser cada vez mais justa. Ai, que bom. Se eu puder fazer isso, já é maravilhoso. Adorei Obrigada, te Anny. visitar. Você tá linda, minha Ai, amiga. você tá igual linda também, como sempre. Não envelhecemos, né? Nada, meu bem. Nada. A idade só nos fez A bem. idade faz bem e nós também amamos o que fazemos. Com certeza, isso é um grande Beijo. ingrediente. O nome Beijo, dele beijo. mesmo é o... Edu. É o Edu. Edu, obrigada. Edu, beijo, Edu. Edu Morales. Obrigada. Me traga ela outras vezes, por favor. Tá bom, gente? Eu fiz um quadro de busca por desaparecidos há 20 anos. Quando eu cheguei em São Paulo há 20 anos, eu lancei esse quadro e depois, na sequência, eu tive a ajuda dessa criatura maravilhosa que está aqui comigo hoje, que é o José Carlos Dantas. Que bom revê-lo, meu amigo, que bom. E juntos nós encontramos muitas pessoas, né, Zé Carlos? Com certeza, Olga. Bom, eu não lembro, mas eu sei que foram bem mais de 100 que nós encontramos na época. Muito mais. Agora, você tá... hoje, o objetivo de trazer o Zé Carlos aqui, no programa hoje, é dizer que ele existe, que ele é uma pessoa habilitadíssima para encontrar pessoas desaparecidas e que a gente pretende tê-lo sempre aqui no programa para ajudar você a encontrar pessoas. Você, ao longo da sua vida, você tem ideia de quantas pessoas você já encontrou? Olga, eu perdi as contas. Perdeu as contas, mas é muita. Eu contei até uns 6 mil, Até os 6 mil. mas depois... Por que as pessoas somem? Por que elas desaparecem? Olga, tem 2 tipos de desaparecimento. É o desaparecimento voluntário e o involuntário. Então é muito difícil a gente julgar porque uma pessoa desaparece, né? O voluntário, enfim, brigou, tá triste, qualquer motivo desses. Desapareceu porque quis, o voluntário. E o involuntário é aquela pessoa que às vezes fica com algum problema mental, alguma Certo. coisa que acontece, alguma doença de cabeça, alguma coisa que faz ela desaparecer sem ela querer. O nosso Instagram, não sei se eu vou conseguir atender vocês hoje, é o 964874908, tá ali. Eu já vou dar o site do Zé Carlos, porque estamos fazendo essa parceria aqui com vocês a partir de hoje. É o www.localizandopessoas.com.br, né? Não sei se vocês conseguem colocar lá na tela, tá lá, pronto. As pessoas também vão conseguir te acessar pelo telefone? Sim, Qual que é o telefone? o telefone... É. Entrando no site... Tem tudo lá. Tem tudo. Tem tudo lá. Tem o WhatsApp, fixo. Olha só, meu irmão desapareceu em 1997. Então nós vamos explicar hoje para as pessoas também, rapidamente, o que você precisa fazer para que o Zé Carlos possa te ajudar. Que dados você precisa?
O máximo de dado que a pessoa tiver. Ah. Nome completo, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, local onde desapareceu e também se a pessoa tiver onde a pessoa nasceu, né? Isso ajuda também. Se tiver, enfim, qualquer documento, data de nascimento importante, nome completo, foto, Com certeza, né? com certeza. Porque você monta um quebra-cabeça. Sim, monta todas as peças do quebra-cabeça e a última peça é colocada quando a gente localiza a pessoa. E já teve casos, Zé Carlos, de você encontrar a pessoa e ela não querer ser encontrada? Muitas, Olga. Muitos casos, a pessoa, principalmente esses desaparecimento voluntário. Então, às vezes, a pessoa desaparece e ela não quer ser... Não quer ser encontrada. Não é o seu caso, né, Bibi? Porque você quer ser encontrada por nós. Eu estou recebendo hoje o José Carlos Dantas, que é um especialista em encontrar pessoas. E tem muita pergunta chegando. Inclusive, tem um caso que, nossa, fiquei horrorizada. Ele diz como é que a gente encontra uma pessoa que foi vendida há 40 anos. Você já teve caso assim? Já. Mas é um tanto complicado quando a pessoa é adotada ou vendida ou coisa e tal, e ela não sabe que ela é adotada. Então, eu encontrei já muitos casos que encontra a pessoa e a pessoa não sabe a própria história dela. E aí fica difícil, nessa altura do campeonato, você contar para ela a própria história dela. E esses casos que você tem que foram vendidos pelos próprios pais? Muitos cambalachos existem, né? Tráfico infantil, existem muitos dessas coisas. E, inclusive em Santa Catarina tem muitos casos desses, no Paraná, né? Em outros estados. Mas é muito complicado para resolver porque normalmente essas crianças vão para outros países. Às vezes para outros países. A maioria dos Vendidas, casos. que horror. Bom, vamos lá. Você que está à procura de algum parente, alguma pessoa querida, aqui tem gente tentando encontrar filho, pai, ai, desculpa, irmão, sogra. Vamos lá. Repete o seu site. www.localizandopessoas.com.br. Então, todos vocês que estão vendo o programa hoje, entrem lá, www.localizandopessoas.com.br, que o Zé Carlos vai orientá-los, os dados que ele precisa para começar a procurar pelos seus parentes. Que bom reencontrá-lo também. Obrigado, Olga. Com certeza a gente vai encontrar, muita gente vai te ajudar aí. Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é dia de Vida Vlat. Não, Vida Vlat não. Ofrásia. Ofrásia vai estar aqui com o Jairo Rodrigues, também vamos falar de varizes. Muitíssimo obrigada.